Boa tarde, pais, alunos, colaboradores. Eu desejo encontrá-los bem hoje, dia 22 de abril. Gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Como vocês sabem, a educação por princípios e a escola de educação por princípios, ela tem um propósito muito claro. E o grande diferencial de uma escola de educação por princípios é a aliança e a parceria que ela precisa ter com as famílias. Não dá para você construir uma escola de educação por princípios sozinha, ela não caminha sozinha. Por quê? Porque a família é o lar que desempenha o papel mais importante no processo de formação educacional de uma criança. Nós sabemos que os pais, eles são os espelhos dos filhos. Os filhos olham para os seus pais e imitam e aprendem a partir daquilo que eles veem nos seus pais. Então, os nossos filhos leem as nossas atitudes, as nossas práticas, eles observam tudo que nós fazemos. E é muito importante que nós estejamos atentos ao que nós estamos comunicando aos nossos filhos, porque a comunicação, ela não apenas disciplina, mas ela ensina o coração da criança no caminho que ela deve andar. Então, nesse período de pandemia, nós temos visto muitas coisas, nós temos conversado com muitas pessoas, temos assistido noticiários, muitos de nós, adultos, pais, nós temos amigos, temos pessoas que são próximas com quem nós temos conversado, externado as nossas ansiedades, preocupações, temos líderes, pastores, que podem nos apoiar e nos assistir em momentos mais difíceis. Mas eu gostaria de fazê-los pensar hoje sobre as crianças. Quem é que tem dado este apoio às crianças? A quem as crianças têm recorrido nesse tempo de confinação e de pandemia? Então, muitos de nós podem extravasar em redes sociais, nós podemos nos expressar, mas e as crianças? Onde elas extravasam? Se nós nos colocarmos no lugar dos nossos filhos, nós vamos lembrar que eles foram brutalmente arrancados de dentro das escolas, removidos do seu convívio social, dos seus amigos, e ficaram confinados já por mais de um mês, e as notícias são sempre de prorrogação desse confinamento. Como será que está o coração deles? O que será que tem se passado na mente deles, Especialmente em relação aos menores. Como os menores vão entender o mundo adulto, vão entender os problemas da crise financeira, de um vírus global, Como eles lidam com essas notícias tão duras, tão difíceis que eles têm recebido. E eu sei que para muitos pais tem sido muito difícil conciliar a rotina entre o trabalho, muitos home office, outros já voltaram a trabalhar presencialmente. Temos as demandas da casa, e aí tem também a educação das crianças, que está acontecendo de forma remota. E é um desafio mesmo você parar, você ler, você pesquisar, você dedicar um tempo, se concentrar a essas lições diárias. Mas uma outra pergunta que nós devemos nos fazer: se nós pais não fizermos isso pelos nossos filhos neste momento, quem vai fazer? O que vai ser deles se nós não darmos a eles essa assistência que eles estão precisando? E mais importante, de que forma nós temos externado os sentimentos que nós temos em relação a essa tarefa? Porque foi uma tarefa a mais que nós recebemos. Mas tem sido prazeroso esse momento? Nós temos visto de forma geral, em todo o Brasil, nós temos eu tenho contato com diretores aqui de Blumenau, diretores do Brasil inteiro, e pais também, eu também sou mãe, e nós temos visto de forma geral muitos pais se queixando dessa rotina, Existe um outro lado também de pais que estão felizes, que estão aproveitando de forma positiva, de forma adequada essa oportunidade, mas uma grande maioria tem se queixado, tem se sentido até frustrado, porque tem dificuldades de reorganizar essa vida familiar com tantas demandas. E aí eu volto a fazer um contraponto,
Para quem que as crianças vão se queixar se elas estão se sentindo tristes? Com quem elas vão reclamar, né? Será que elas estão com medo? Será que elas estão preocupadas? Então eu gostaria de sugerir a você, mãe, pai, que não perca a oportunidade desse tempo que nós estamos vivendo, porque este tempo, todo tempo de crise, ele tem uma oportunidade, e essa crise ela tem uma grande oportunidade. A Bíblia nos orienta que nós devemos ter tempo de qualidade com os nossos filhos, que nós devemos ensinar os princípios, a moral, a verdade a eles. Tem um texto em Deuteronômio 6:9 que diz assim, ensine com persistência essa palavra aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, a Bíblia nos orienta que em todos os momentos que nós estamos com os nossos filhos, nós devemos ensinar a eles sobre como conviver, sobre o amor de Deus, sobre como é lidar com as dificuldades do mundo em que nós estamos inseridos, como lidar com pressão, né? Então, durante todos os momentos em que nós estamos andando, estamos ao lado dos nossos filhos, nós precisamos lembrar de que nós estamos ensinando algo a eles. E isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? Então, frequentemente, os pais estão muito ocupados para investir um tempo de qualidade para poder ouvir e conversar com seus filhos. E o que nós temos agora é o inverso. Nós temos uma oportunidade de reorganizar a nossa agenda, em algum momento parar para orientar e para conversar com as crianças. Então, é muito importante que você converse com os seus filhos, não importa a idade que eles têm, desde a educação infantil até o ensino médio. Pergunte no que eles têm pensado, quais são os sonhos que eles têm, quais são os medos, se eles têm angústia, como eles têm se sentido em relação a esse cenário. Permita que eles falem, que eles compartilhem o que eles têm sentido com você. E se nós não fizermos isso, nós vamos aos poucos gerando um distanciamento cada vez maior dos nossos filhos. E aí chega um tempo que muitos pais não conseguem mais acessar o coração dos seus filhos, que perdem o coração dos seus filhos, porque não desenvolveu uma comunicação contínua, né? Então, é importante que nós venhamos a refletir como pais. Será que todo esse caos mundial nos ensinou alguma coisa? O que nós aprendemos? O que é que nós estamos aprendendo? Que lições nós estamos trazendo para a nossa vida? Será que alguma mudança interior está acontecendo dentro de nós a partir de tudo isso? Será que nós estamos nos tornando pessoas melhores? Então, eu tenho visto de forma geral toda a equipe do Colégio Shalom trabalhando arduamente nesse último mês em relação às aulas à distância, e muitos professores têm se superado, têm vencido desafios. E nós sabemos que a escola ela tem imperfeição, nós sabemos que as famílias também têm imperfeição e que as crianças, de forma geral, também têm as suas dificuldades e as suas imperfeições. Mas o nosso maior desafio neste momento é conseguir responder bem a esse cenário, porque o cenário é muito difícil, o cenário é muito complexo. Nós não fomos preparados para viver o que nós estamos vivendo agora. E por isso nós precisamos desenvolver a resiliência, porque ela vai ser capaz de nos fazer vencer diariamente cada desafio que está sendo colocado diante de nós. É importante compartilhar com vocês que essas dificuldades que vocês têm sentido, tanto na vida pessoal de vocês, na vida familiar, como na vida econômica de forma geral, ela também tem batido aqui na porta da nossa escola, né? Muitos de vocês que estão conosco há mais tempo sabem aí que nos últimos 3 anos a escola vem fazendo uma grande ampliação e uma grande reforma. Nós implantamos o nosso ensino médio, construímos várias salas de aula, laboratórios, equipamos esses espaços e nós tivemos investimentos altíssimos na melhoria da nossa infraestrutura. E por que isso? Porque todos os anos, quando fazíamos aquelas pesquisas, as famílias sinalizavam: poxa, não vai ter ensino médio? Como que eu vou botar meus filhos em outra escola? Eu não quero perder
essa visão de princípios, esses valores, eu não quero perder essa referência que a Shalom tem dado na formação e na educação dos meus filhos. E então nós sabíamos que esse era um projeto para longo prazo e nós então encaramos o desafio e implantamos o ensino médio. Graças a Deus estamos aí com a nossa turma do terceirão, que vai se formar no final deste ano. Mas a Shalom é uma associação sem fins lucrativos, ela é uma instituição que existe para ministrar educação cristã, confessional de qualidade e para atender alunos do ensino regular. Então a escola, ela não tem um dono, eu não sou dona da escola, a escola não é minha. A escola, ela é nossa, a escola é dos pais, é sua, a escola é dos seus filhos, a escola é de todos nós que fazemos parte desse movimento, né? A escola hoje está dentro da sua casa, a escola não está aqui restrita a essas paredes, ela está acontecendo dentro da sua casa. Então, é muito importante que você continue mantendo a sua aliança conosco, visto que os desafios financeiros eles também são muito grandes e é muito importante que nós possamos contar com o apoio, com a parceria de vocês na manutenção de todas as despesas e gastos que a instituição tem. Nós queremos atravessar este momento que é tão desafiador e nós contamos muito com a compreensão e com o apoio de vocês para que isso seja possível. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar: nós temos recebido muitas sugestões, muitos e-mails, agradecimentos, críticas, enfim, né? Muitos pais têm interagido conosco e nós agradecemos muito por isso. E uma das colocações que nós estamos considerando é que o nosso primeiro trimestre ele encerra no dia 8 de maio. Nós vamos ter o fechamento das notas no dia 8 e dia 9 de maio iniciaria o segundo trimestre. Então, por conta do possível desnivelamento que nós vamos ter com os alunos, alguns conseguiram acompanhar melhor as atividades à distância, outros tiveram mais dificuldades, nós decidimos que vamos antecipar as férias de julho. Então, a partir do dia 9 de maio, nós teremos início do recesso escolar no Shalom. E esse recesso vai então até o dia 25, são 15 dias de recesso. Nós vamos ter esses 15 dias de recesso para que a gente tenha então a possibilidade de ter aulas remotas no final de maio, vislumbrando que a escola possa ser reaberta logo no início de junho. Então eu quero que vocês fiquem tranquilos também, porque a escola vai precisar fazer uma avaliação diagnóstica, vai precisar identificar o que de fato foi aprendido e o que precisa ser retomado. E aí, utilizar esse tempo em que as aulas presenciais estão suspensas para antecipação de recesso, nos faz ganhar os dias de julho para aulas presenciais que provavelmente serão necessárias. Então, nós vamos emitir todas as orientações para vocês nos próximos dias. Eu gostaria de dizer para vocês que se você tem alguma dúvida, se você quer colocar alguma sugestão, toda a nossa equipe continua à disposição. Sempre é um prazer atender vocês. Em relação às demandas financeiras, se você tem dúvida também, nós temos um plantão, você pode escrever para o e-mail do financeiro, você pode ligar, você pode conversar, expor a sua situação. Nós temos ali a equipe da secretaria, os professores, toda a nossa equipe está de plantão, atendendo, respondendo dúvidas. Então é sempre um prazer atender vocês. Eu desejo sinceramente que Deus abençoe você, a sua família, e que essa mensagem possa trazer um pouco de paz, possa trazer consolo e possa ajudar você a vencer este momento tão desafiador de uma forma surpreendente. Que você plante sementes eternas no coração dos seus filhos, porque é isso que você vai levar dessa vida, são essas sementes eternas. E é nessa área que nós temos que ser bem-sucedidos, tá bom? Estou com saudades, desejo paz a cada um de vocês. Shalom!